Numa manhã clara de julho, a cena parecia saída de um filme de velhas corporações. Placas de bronze, fachada de mármore cinza refletindo o céu, seguranças com o olhar treinado. Mas ninguém naquelas imagens estava posando para a propaganda. Câmeras de celulares tremiam, vozes se partiam em coro, e no corredor central do prédio, onde antes só passos apressados e sussurros de poder aconteciam, agora caixas de papelão se amontoavam como destroços de uma vida profissional. Uma mulher segurava um envelope branco com as mãos trêmulas. O crachá, ainda preso ao seu avental, parecia um símbolo reduzido à força de um pequeno pedaço de plástico. Alguém gravou o momento em silêncio. O homem, apelidado de Anão, apertou um botão em um tablet, um mecanismo burocrático que selou o destino de dezenas de pessoas. O vídeo foi postado e, em questão de horas, virou um estilhaço na internet. A legenda que acompanhou o vídeo era curta e cortante. Decisão executiva. Demissão de todas as mulheres do setor X. Nos comentários, raiva e incredulidade se misturavam. Nas ruas, cartazes eram improvisados. Na sala de reuniões da Guimarães e Filhos, a palavra crise explodiu no placar de todas as conversas. Quem era esse anão e por que apertaram o botão? E quem, de fato, ordenara aquilo? Augusto Guimarães, fundador que moldara seu império à base de longas jornadas e promessas de paternalidade corporativa, observou a reprodução do vídeo pela terceira vez antes do café esfriar. O rosto dele tinha a textura de uma vida com decisões pesando nas pontas dos dedos. O olhar que vira contas, contratações, demissões, a mão que assinou cheques e às vezes pediu desculpas. Por fora, a cobertura no bairro Nobre ainda iluminava o horizonte. Por dentro, o telefone dele vibrava como se já estivesse sendo esmurrado pela opinião pública. À sua volta, conselheiros faziam cálculos. Advogados sussurravam sobre danos, contingências e comunicados. Do outro lado da linha, e do mundo que Augusto fazia questão de não entender completamente, estava Vinícius, o filho herdeiro, que mais parecia o produto bem polido de uma criação que confundiu objeto com sujeito. Vinícius estava acostumado a ter pessoas servindo de cenários para sua vontade. Carros importados, festas fechadas, um cartão corporativo que apagava os limites do tempo, tudo isso moldara o menino que não aprendeu a medir palavras nem consequências. Quando o escândalo estourou, ele reagiu com o primeiro reflexo do mimado. Minimizou. Vazamento, erro do RH, disse. Não fui eu, repetiu em tom de adolescente que fora surpreendido com algo que não compreendia. E o anão? Chamavam-no Jonas nos corredores, mas o apelido, que começou como piada do corpo, tomara a forma de uma máscara. Jonas era um homem de baixa estatura, voz rouca, um currículo longo bastante para saber como escapar, ou, pelo menos, é o que pensava, das consequências de ter que obedecer ordens de quem manda. Seus olhos, quando gravados, entreabriam camadas de conflito. Havia medo ali, havia dever. E, mais perigoso, havia a habitual pressa de agradar quem tinha poder. O vídeo mostrou sua mão tocando o tablet. As legendas ecoaram no feed de milhões. E foi nesse pequeno gesto que a culpa pública começou a procurar um rosto. No térreo, onde os elevadores deixavam pessoas ansiosas para chegar aos escritórios revestidos em mogno, mulheres formavam grupos para conversarem em voz baixa. Marta deixou a marmita na mesa com cuidado. Ela trabalhara no refeitório da Guimarães por 10 anos. Dona Cida, recepcionista há 15, ajeitou os papéis no balcão como se continuasse a acreditar que aquilo ainda seria suficiente. Juliana, analista de projetos, conferia mensagens com os olhos marejados, pensando em como iria explicar a demissão ao filho adolescente. Cada uma tinha uma história que não caberia num comentário viral. Seus rostos, suas rotinas, os ônibus lotados e os salários apertados agora eram enumerados em threads indignadas por desconhecidos que nunca as veriam além de um avatar. Quando o vídeo alcançou o topo dos trendings, as repercussões foram rápidas. Clientes que representavam contratos vultosos pediram reuniões. Fornecedores pediram esclarecimentos. O influenciador que até então vendia cursos de liderança anunciou boicote. A empresa, que se gabava de uma imagem de modernidade, viu seu reflexo estilhaçar numa praça pública digital.
Das coberturas altas, a indignação parecia distante. No concreto da cidade, as consequências eram reais. Uma quitanda próxima ao prédio que era fornecida pelo refeitório começou a perder movimento. A família da Juliana teve que rever o orçamento do mês. Marta pensou em procurar um bico extra. A primeira reação oficial da família Guimarães foi medida, como se o manual de crises tivesse sido lido muitas vezes. Investigação interna, disse o porta-voz. Revogaremos decisões equivocadas, anunciou o comunicado. Mas a imprensa, faminta por um nome mais dramático que comunicado, procurou o alvo mais humano possível. O dedo público encontrou Vinícius. Por trás das câmeras, ele recebeu ligações que pediam explicações, mas quando as luzes se apagavam, seus olhos evitavam o espelho. No apartamento deles, um mundo paralelo acontecia em silêncio. Augusto, acostumado a resolver problemas com telefonemas e cláusulas, sabia que havia algo mais do que um único homem apertando um botão. A questão que o consumia não era apenas quem dera a ordem, mas por que atacar justamente as mulheres. Havia naquele detalhe uma intenção que parecia pessoal demais para ser apenas um capricho operacional. E enquanto a imprensa preparava suas vinhetas, uma outra figura, quieta e observadora, começava a mover suas peças. Lília Guimarães estava viva. Muitos imaginavam no círculo público que a matriarca vivera uma história de reclusão, quase um mito em pano de renda, uma ocorrência amarga do passado que a transformara numa lembrança. A verdade era mais complexa. Anos antes, após um susto de saúde que a deixou mais prudente e menos presente nos eventos sociais, ela havia escolhido reduzir o ruído dos aparatos mundanos e se aproximar de coisas pequenas, receitas, flores no jardim, as contas do neto. Não era que ela tivesse desaparecido, era que aprendera a ouvir melhor aquilo que a família ressonava sem perceber. Quando o vídeo surgiu e a cidade começou a gritar, Lília leu a manchete do jornal digital com o mesmo gesto calmo com que arrancava uma página de receita velha, sem pressa, mas com atenção. Lília não era do tipo que se exibia às redes. Suas armas eram cadernos, memórias cuidadas e um instinto que vinha de anos tendo que acalmar crises domésticas e empresariais. Ao ver as imagens, sentiu uma faísca de conhecimento incômodo. Ela já tivera ouvido certas brincadeiras na cozinha de casa, havia escutado Vinícius, em festa privada, comentar que limparia certas áreas para evitar problemas. Na época, ela sorriu, porque coisas ditas em boatos de riqueza soavam como bravatas de adolescente. Agora, diante daquela pilha de caixas e das lágrimas das mulheres, a memória não parecia mais inofensiva. Sem anunciar nada, Lília pediu ao seu motorista que a levasse ao escritório. Não era costume, ela raramente aparecia em reuniões. Sua visita deixou a assessoria desnorteada. Ninguém imaginava que a mulher que passara para segundo plano ignoraria as primeiras movimentações. Ela entrou com passos medidos, a bengala apoiada na mão, mas os olhos nítidos como se enxergassem além do brilho do mármore. Viu o vídeo, a filmagem trêmula, Jonas e as caixas. Sentiu um peso subir pela garganta que não era apenas preocupação. Era a responsabilidade. Enquanto isso, nos bastidores da firma, a história do anão corria diferente. Jonas, o homem que tocou o tablet, não era um monstro fácil de rotular. Em dias claros, antes do escândalo, ele dava ordens com a mesma firmeza que recebera ao longo da vida. Tinha passado por empresas menores, se acostumava a agradar, a achar que obedecer era um caminho de sobrevivência. Mas havia também um nó antigo, uma dívida não apenas financeira. Era o tipo de dívida emocional que emergia quando você sentia que seu emprego dependia de favores e que o poder era uma corda fina. Havia testemunhas que o viam hesitar, outros que o viam cumprindo. Ele fora o executor público de uma decisão que ganhara o rótulo de injustiça. As primeiras entrevistas com Jonas foram apressadas. Ele disse palavras que soaram automatizadas. Fui instruído, cumpri ordens, não compreendo. Havia culpa em sua voz, sim, mas também medo. Medo que, no calor do julgamento, poderia transformá-lo num bode expiatório perfeito. E ali estava o perigo real. A história podia se fechar em figuras pequenas, esmagadas, e nunca alcançar quem puxara os cabos.
Ninguém queria isso, nem Augusto, que sabia melhor do que ninguém que punir parte sem tocar na raiz não mudava o solo. As redes sociais, como sempre, não perdoaram a complexidade. A hashtag pedia justiça. Outra pedida pedia boicote. Perfis montavam listas de nomes. Vozes anônimas exigiam que alguém pagasse, não percebendo que, às vezes, a punição sem investigação só costurava mais injustiça. E no meio desse furacão, as mulheres demitidas buscavam apoio, advogados e, sobretudo, respostas. O nome delas começou a aparecer em matérias que finalmente as ouviam. A jornalista que fez a primeira longa reportagem sobre os bastidores foi até a casa de Marta e descreveu a manhã em que a demissão chegou. Ela chorou, arrumou as coisas em uma caixa e foi embora. Não tinha um plano B. Esse plano B tornara-se a grande ausência que a cidade agora questionava. Foi nesse cenário que Lília decidiu que não bastava uma investigação de gabinete. Ela precisava entender quem realmente arquitetara aquilo. E o caminho para a verdade, para alguém acostumado a folhear papéis, era encontrado em evidências que se prendiam a detalhes mínimos. Uma mensagem apagada, um memorando, uma gravação esquecida em um pendrive. Na noite anterior à sua ida ao escritório, Lília recolheu um objeto que sempre guardava por superstição. Um pendrive que havia pertencido ao marido, repleto de arquivos que atravessavam uma vida de decisões. Ela sabia que, nos computadores da família, havia mais histórias do que se contava em entrevistas. Pediu então a um amigo de longa data, um antigo responsável por segurança da informação que não mais trabalhava para Guimarães, mas que mantinha princípios intactos como velhas moedas, que tentasse abrir o arquivo para procurar algo que parecesse, na sua intuição, fora do lugar. Às 3 da manhã, na sala de estar iluminada apenas pela luz do abajur, o amigo enviou uma mensagem. Achei. O texto era curto. Lília não dormiu. Quando ouviu o arquivo, sentiu uma espécie de descolamento. A voz era familiar, jovem, imune às consequências e embrulhada em uma risada que congelava a garganta. Era Vinícius, falando ao telefone com Jonas, com a mesma insolência que se poderia esperar de um rapaz dizendo que desordenaria as coisas para proteger uma reputação. Ele listava setores, mencionava nomes de mulheres que dariam problema. Não cometeu denúncias explícitas, não precisava, o tom bastava. A gravação durava menos de 2 minutos, mas cada segundo era um martelo. Lília apertou o queixo como quem segura a onda que ameaça vir até a borda. Havia em suas mãos a prova de que o movimento não nascera da iniciativa de um funcionário de baixa hierarquia. O que ela segurava era o gatilho que podia explicar o porquê todas as mulheres haviam sido visadas. Não se tratava de limpeza operacional, tratava-se de um ato que mirava uma fragilidade social. Mulheres que ousaram questionar, que formaram redes de solidariedade, que reclamaram por seus direitos. E isso, para Lília, era intolerável. Ela poderia ter chamado Augusto naquele momento e jogado o arquivo no colo dele. Poderia ter feito o que muitos esperariam de uma matriarca furiosa. Mas Lília entendia outro tipo de responsabilidade. Quando a acusação atinge o filho, a família é obrigada a lidar com uma possibilidade que corrói. A escolha dela foi mais lenta, talvez mais calculada, porque sabia que uma confissão pública sem preparação poderia apenas inflamar mais dor. Ela, que conhecia a casa por dentro, as rotinas e os pontos frágeis, preferiu coletar mais antes de expor. Enquanto Lilian ponderava, os fatos se aceleravam. Advogados preparavam acordos de emergência, algumas mulheres recebiam propostas de recontratação condicionais, outros contratos, mais agressivos, eram resgatados com descontos de imagem. Havia uma sensação de remendo, medidas rápidas para estancar um sangramento que apontava para algo maior. Augusto, por seu lado, era um homem dividido entre o amor paternal e a necessidade de salvar o legado que havia construído, um império que, se desmoronasse, arrastaria a comunidade inteira consigo. Havia também o teste que Augusto, em privado, considerara algumas vezes, uma espécie de experimento moral para o filho que crescer em excesso, reduzi-lo ao essencial, fazê-lo enfrentar a base da empresa e entender o que construíra, não apenas herdar. Era um pensamento que, até então, ele não concretizara.
Mas diante do escândalo, o velho plano começou a tomar forma na cabeça dele como uma possibilidade de reparação pedagógica, não como vingança, mas como terapia dura à presunção de um homem que jamais soubera que as mãos têm consequências. E eu te pergunto, até onde vai a responsabilidade de um pai quando o filho que ele criou é responsável por ferir tantos outros? Quando a mãe segura a prova, o que é mais urgente, proteger o filho ou proteger a verdade? Lilian decidiu que o primeiro passo era convocar as mulheres demitidas para ouvir suas versões, não como uma simples formalidade, mas para entender o que perderam e o que exigiam. Marcou encontros discretos em praças e restaurantes simples, longe das lentes. Queria que as vozes fossem compreendidas não como apetrechos de matéria, mas como vidas que precisavam, ao menos, ser ouvidas. Marta falou de contas atrasadas. Juliana contou da ansiedade de contar ao filho que o emprego havia acabado. Dona Cida relembrou o sentimento de traição de quem dedicou anos a um balcão e, de repente, foi substituída por uma máquina de papel. As histórias eram diferentes, os medos iguais. Lília anotou tudo, com a calma de quem monta um quebra-cabeça. Peça por peça, a imagem ia emergindo. No meio desse trabalho, surgiram pistas menores. Mensagens trocadas entre Jonas e Vinícius que, embora apagadas, tinham sido salvas por backups automáticos. Uma planilha com cortes de pessoal marcada com códigos que só um alto escalão poderia aprovar. E mais inquietante, recibos de pagamentos a um consultor de imagem contratado justamente no mês anterior, cuja função prática tinha sido fazer desaparecer potenciais problemas de comunicação. Nada até então provava crime. Provava, contudo, uma coordenação. E coordenação, numa empresa familiar, significava que a responsabilidade podia, sim, ter origem em um lugar que ninguém queria apontar. As reações externas continuavam a subir em tom. Manifestantes montaram vigília na frente do prédio. A TV local fez longas reportagens sobre mulheres desempregadas. Opiniões choviam como chuva ácida. O Conselho da Guimarães reunia-se em sessões fechadas, mas cada minuto a mais de silêncio transformava o ruído público em uma acusação. Augusto, com a gravidade de quem viaja entre a urgência de salvar uma marca e a necessidade de fazer justiça, começou a esboçar medidas que soavam ao mesmo tempo rudes e necessárias. Auditoria completa, nova política de RH, reavaliação da diretoria. A palavra reestruturação começou a frequentar e-mails. Mas nem todas as peças sabiam de tudo. Jonas, por exemplo, estava num daro barato da periferia quando as luzes de seu telefone iluminaram a mesa. Ele sabia que alguém poderia usá-lo como bode expiatório. Sua vida inteira fora construída na margem das ordens. Se o fio que ligava suas ações a um mandato maior fosse puxado, ele sabia que poderia ficar exposto. Sentiu medo, e junto, um remorso que não era só por si mesmo, mas por ter sido a face que a câmera mostrara naquele instante em que o mundo decidiu julgar. A presença de Lívia, no centro desta investigação silenciosa, transformava a narrativa de sensação em algo com substância. Quando ela finalmente pediu para conversar com Augusto, não o fez com acusação imediata. Levou o pendrive com a gravação para a sala que cheirava a madeira polida e herdade de décadas de decisões. Colocou-o sobre a mesa como quem coloca uma pedra no centro de um mapa. Augusto escutou o arquivo, ouviu a própria voz de Vinícius como se fosse a de um estranho. O silêncio que se seguiu foi denso. Temos que agir, disse Lília com a mesma serenidade de quem sempre buscava a direção certa, mesmo quando ela era difícil. Augusto olhou para o filho, que entrou naquela hora, pálido como se a própria casa se transformasse num tribunal. A família ali sentiu o primeiro tremor concreto. Não era apenas a empresa sob fogo, era o laço entre pai e filho que começava a ser testado. Lília poderia expor tudo naquele exato instante. Poderia, talvez, salvar reputações, ou destruí-las mais rápido do que qualquer notícia. Escolheu, entretanto, outro caminho inicial: convocar o conselho, pedir uma sequência de auditorias discretas e preparar para, quando a verdade viesse à tona, medidas que não soassem como vingança, mas como reparação. Havia, para ela, algo mais importante do que a pressa pela punição, a urgência de que as mulheres demitidas tivessem suas vozes reconquistadas e, se possível, o direito de voltar ao lugar de onde foram arrancadas.
No entanto, nem todos aceitaram a lentidão. Entre os filhos do poder, jovens que acreditavam que o mundo era uma extensão de seu próprio desejo, surgiram vozes que pediam soluções rápidas. Vinícius, pego entre o medo e a arrogância, trocava mensagens com amigos que lhe diziam para negar tudo. Amigos que até então serviam de espelho e que agora ofereciam vendas de negação como se fossem um remédio. Enquanto o mundo observava e as peças se moviam, outra figura, um advogado jovem e ambicioso contratado pela família para minimizar danos, recebeu do banco de dados uma linha que não esperava. Acessos ao servidor feitos a partir do celular de Vinícius naquela madrugada em que Jonas executara as demissões. Não era a prova final, mas era mais um nó. O arquivo que Lília mantinha e o rastro eletrônico começavam a construir uma narrativa coerente bastante para que o silêncio não fosse mais uma opção. E então, quando as primeiras luzes do sol bisbilhotavam a cidade novamente, Lília tomou uma decisão que, para muitos fora do círculo íntimo, pareceria uma loucura ou um gesto teatral. Ela marcaria uma reunião extraordinária do Conselho, na qual pretendia apresentar as provas que encontrara. Não para infligir humilhação, mas para que a corporação assumisse responsabilidade diante das mulheres feridas e do público. Ainda assim, antes de andar até aquela sala e puxar o fio que poderia desfiar a reputação do herdeiro, Lília sabia que a exposição teria consequências graves, para o filho que ela amava, para a empresa que seu marido havia erguido e para as mulheres que exigiam justiça. A questão moral que ela carregava não era binária. Não se tratava de escolher entre proteger um filho ou proteger vítimas. Tratava-se de decidir qual verdade deveria ter prioridade e qual coragem caberia a uma mãe que descobriu o motivo proibido por trás da demissão em massa. No corredor do prédio, enquanto a presidência se organizava para falar com a imprensa e o mundo aguardava o próximo capítulo, uma pequena reunião começava a se formar. Lília, Augusto, o advogado e um representante das mulheres demitidas. Cada olhar, cada respiração carregava o peso de uma decisão que já não era apenas corporativa. Havia naquele grupo a sensação de que o que viesse a seguir definiria não só uma reputação, mas a própria noção de responsabilidade naquela família. E quando Lília puxou do bolso o pequeno pendrive e o colocou sobre a mesa, a sala ficou em silêncio de novo, mas de uma forma diferente. Agora, não era o silêncio da surpresa, mas o silêncio de quem sabe que dali para frente nada voltará a ser como antes. A reunião extraordinária começou como um teatro de tons neutros. Uma mesa oval, cadeiras de couro, janelas que filtravam a luz da tarde como se uma cena importante pedisse uma moldura digna. Havia advogados, o diretor de comunicação com a testa franzida, 2 representantes do conselho e, discretamente, 3 mulheres, Marta, Juliana e Doracida, que haviam aceitado o convite para ouvir, de perto, o que a família pretendia fazer. Lília sentou-se no centro, o pendrive sobre a mesa como uma pequena pedra em que se apoiava toda a construção de sua coragem. Antes de qualquer palavra prática, ela olhou para cada rosto e disse algo que cortou a formalidade. Vocês não estão aqui para serem símbolos. Estão aqui porque nos importamos e porque queremos ouvir. Havia no modo dela falar a certeza de quem acreditava que a escuta era o primeiro remédio. Quando o advogado abriu a fala, trazendo expectativas de termos e planilhas, Lília interrompeu com a reprodução do áudio. A sala ficou menor. A gravação trouxe a voz de Vinícius, clara entre risos, pronunciando nomes e setores com um desprezo que doía. Palavras que, no começo, poderiam soar como bravatas, ali ganharam corpo de ordens. Jonas, sentado à distância, evitava olhar para o jovem herdeiro. Seu queixo tremia por uma mistura de raiva contida e medo antigo. O efeito daquilo naquelas mulheres foi imediato. Olhares que buscavam reparação encontraram um documento que traduzia a dura em prova. O conselho, que até então flutuara entre danos e garantias de continuidade, teve de escolher um caminho que não fosse mero remendo. Havia risco real para a empresa, contratos cancelados, imagem em pedaços, mas havia também a obrigação moral de não transformar um escândalo em mais uma história onde quem sofre são apenas os já frágeis. Augusto, no centro daquela tempestade, falou pela primeira vez de forma pública sobre aquilo que o corroía.
Não posso, nem quero, que nossa casa se sustente sobre injustiças. A frase saiu carregada de culpa e decisão. As medidas, quando vieram, foram pensadas para não soar em teatro. Primeiro, a suspensão cautelar de Jonas, sob investigação formal. Segundo, afastamento imediato de Vinícius de qualquer função executiva. Terceiro, um pacote de reestruturação de RH que incluiria revisão de processos, criação de canais de denúncia anônimos e políticas de diversidade e proteção. Mais do que isso, uma proposta concreta de reparação para as mulheres demitidas, não só a reintegração, mas uma compensação financeira e programas de recolocação, cursos e acompanhamento psicológico. O anúncio público veio horas depois, na forma de carta assinada por Augusto e Lília, num tom que buscava firmeza e humildade. Nas redes, a resposta foi imediata e diversa. Houve quem elogiasse a rapidez das ações. Outros criticaram por não terem sido mais duras. Alguns apontaram hipocrisia. Mudar de posto para consertar um erro não anula quem ordenou. A verdade é que, nas horas seguintes, a empresa não recuperou sua reputação como num passe de mágica. Recuperou um novo desafio de provar com ações que as palavras não eram apenas remendo. Enquanto isso, o efeito na vida de Jonas foi prático e intenso. Para alguns, ele era o rosto do ato, para outros, um peão que aceitara jogar. Recebeu propostas de acordo e, ao perceber que o rumo da investigação apontava para ordens superiores, optou por colaborar. Contou tudo o que sabia, conversas, mensagens, pressões veladas. Sua narrativa não o absolveu completamente, mas fez com que a cadeia de comando ficasse mais clara. Em paralelo, a empresa abriu portas para uma investigação independente, com auditores externos, justamente para evitar a percepção de que tudo seria abafado internamente. A exposição de Vinícius não foi apenas protocolar. Augusto, com a dor de quem ama e a responsabilidade de quem precisa consertar um legado, tomou a decisão mais drástica. Removeu o filho da linha de sucessão e determinou que ele cumprisse um programa de reparação que incluía trabalho de base na própria empresa. Seria, em linguagem direta, uma queda de privilégios com propósito pedagógico. Entender de fato quem eram as pessoas que apoiavam sua vida de luxo, ouvir o que fora ferido e aceitar a consequência. Não era uma humilhação gratuita, era uma tentativa de transformar privilégio em oportunidade de aprendizado. E ela vinha com condições claras, metas, avaliações e, sobretudo, supervisão de pessoas que não vinham do círculo íntimo da família. Na manhã em que recebeu a ordem, Vinícius reagiu como era previsível: choque, indignação, fingida surpresa. Amigos tentaram oferecer saídas, alguns enviaram mensagens dizendo que aquilo era injusto. Mas havia no gesto de Augusto uma firmeza que não deixava espaço para desculpas. A segurança da casa informou que o cartão corporativo seria cancelado, os carros permaneciam no garagem apenas como peças paradas e a cobertura seria colocada para manutenção. Vinícius, pela primeira vez, precisou responder por si mesmo sem o respaldo de um nome. O primeiro dia de queda ocorreu na cozinha da Guimarães e Filhos. Vinícius foi apresentado à panela grande da rotina, uniformes, crachás, horários, fórmula simples e um cardápio de palpites do cotidiano. Marta, que preparava o arroz com um gesto que vinha de décadas de repetição, levantou o olhar quando viram aquele jovem que lhe fora desconhecido. Não houve abertura fácil, a aproximação foi cautelosa. "Você vai passar as próximas semanas aqui", disse o supervisor, um homem que há anos coordenava a base, Arnaldo, e que conhecia os meandros da convivência debaixo do mesmo teto empresarial. "Vai aprender com as pessoas que manteve invisíveis." A princípio, Vinícius tentou cortar cantos, olhares alheios, reprovações, a falta de um mundo que aceitasse suas ordens. E foi assim, entre panelas e conversas duras, que veio o primeiro choque que não era só de cenário. Uma mulher na fila de distribuição de marmitas o parou. Era Juliana. "Você não sabe quanto isso pesou na minha casa", disse ela, sem ódio inflamado, mas com a frieza de quem contará as contas. Ele, com a voz que ainda buscava um tom de desculpa, tentou oferecer palavras que pareceram vazias. Ela virou-se. "O que a gente precisa é de trabalho e respeito", afirmou. A resposta, simples, atingiu mais que uma sensibilidade.
Era o espelho que Vinícius não queria encarar. Os dias que se seguiram foram de aprendizado ruidoso. A imprensa cobriu, ao início, o que chamou de experimento de Augusto, ver o filho lidar com a base. Alguns viram espetáculo, outros, justiça. Vinícius teve de pegar ônibus cheios, sofrer piadas discretas, aceitar tarefas que, para ele, eram desprezíveis. O corte de privilégios foi mais que simbólico, era pedagógico e exigia esforço. Ele varria salas que antes jamais limpara, atendia no balcão de clientes que o olhavam sem deferência e, ao final de cada turno, anotava de forma relutante os feedbacks que recebia. Não havia aplauso fácil por ali, havia trabalho. Do outro lado, as mulheres demitidas viveram um processo de idas e vindas. A empresa ofereceu propostas, em alguns casos, reintegração, em outros, apoio financeiro e recolocação. Marta aceitou uma proposta que lhe permitia continuar no refeitório, com garantia e reajuste. Juliana recebeu oferta de retorno, aliada a um curso de gestão que desejara desde sempre. Dona Cida, recepcionista por anos, preferiu um acordo que incluía previdência e acompanhamento médico, mas pediu, com calma, que a empresa abrisse espaço para novas contratações de pessoas com experiência como a dela. O ponto crucial foi que as mulheres tiveram voz nas reparações, não houve decisão unilateral. Esse respeito, o de perguntar o que precisavam, foi, para muitas, o primeiro reconhecimento público de sua dignidade. No labirinto das consequências, surgiram vozes que pediam mais. Alguns ex-funcionários acusaram práticas antigas de favorecimento. Uma ONG local exigiu que a empresa abrisse os livros para a revisão de políticas de gênero. Não era apenas uma peça de relações públicas a ser repaginada, era um convite, incômodo e necessário para revisar estruturas. Augusto, ciente de que passar ordem e assinar papéis não mudaria corações, implementou um conselho de acompanhamento, que incluía representantes das mulheres, especialistas externos em RH e membros independentes. A reestruturação ia além do gesto público, visava transformar a cultura. E eu te pergunto, quando uma família com poder reconhece que errou, qual é o limite entre reparação e espetáculo? A resposta naquela casa veio em etapas. Em paralelo, Jonas enfrentou sua própria travessia. Se ao início foi o rosto a ser julgado, sua colaboração com a investigação permitiu que fosse visto por alguns com complexidade. Entregou mensagens, explicou o contexto de pressão e confessou que aceitara ordens por medo de perder tudo. A empresa decidiu, num balanço que não era unanimidade, aplicar uma medida que incluía responsabilização profissional, afastamento e processo interno, mas também oferta de apoio psicológico e, dependendo do resultado final da investigação, possibilidades de reinserção em funções que não envolvessem decisões sobre pessoal. Não era desculpa, mas uma tentativa de não transformar um executor em mártir nem em monstruoso inexorável. No plano legal, procedeu-se com cautela. Os casos individuais que apontavam para a injustiça foram encaminhados para a inspeção trabalhista. Pedidos de reintegração foram formalizados. E, em algumas situações, processos civis foram iniciados por quem desejava reparação além do que a empresa oferecera. Tudo isso aconteceu sob o olhar público, sob análises, sob o rumor das conversas nas redes. A ideia de que a verdade se consumaria em silêncio foi derrotada pelo que as mulheres exigiam, não só compensação, mas garantia de não repetição. O custo para Vinícius foi social e íntimo. Amigos sumiram, festas cessaram, convites acabaram. Ele passou a sentir de forma concreta a solidão que seu nome jamais provocara antes. Havia noites em que a casa parecia um abrigo de ecos. Ele caminhava por corredores que antes vibravam com risos. Aos poucos, porém, as pequenas tarefas trouxeram pequenas verdades. Uma conversa com Dona Cida no balcão revelou que o respeito não nasce de ordens, mas de reconhecimento. Você pode varrer, mas precisa escutar, disse ela, com a experiência de quem vira tudo e ainda permanece. Ele ouviu, remendando um orgulho que até então fora blindado. Não foi um momento de redenção espetacular, foi um fio de consciência se formando. Meses se passaram.
As repercussões na comunidade local tiveram efeitos variados. Alguns fornecedores voltaram, outros saíram. A imagem da empresa sofreu impacto duradouro, mas um processo de reconstrução começou a tomar forma, feito de passos lentos, auditorias, contratações de consultorias externas e, sobretudo, ações que mostravam que a responsabilidade não era só retórica. A Guimarães e Filhos instituiu um fundo para apoio a mulheres que enfrentassem discriminação, criou um comitê de ética com participação externa e abriu canais de diálogo com entidades locais que atuavam em defesa de direitos trabalhistas. Lília, que desde o início fizera seu papel de motor moral, passou a dedicar dias às reuniões com as mulheres e aos projetos que davam suporte. Não buscava aplausos, buscava resultados. Em seus encontros, sempre perguntava: o que falta para que vocês se sintam seguras? E quando recebia respostas, devolvia com ações. Em público, passou a ser uma voz que lembrava que famílias de poder têm obrigações que não se resumem ao caixa. O que herdamos não nos dá imunidade para errar, chegava a dizer. No íntimo, conversava com Augusto sobre limites, sobre o quanto um gesto de autoridade precisava ser acompanhado de humildade. E quanto a Vinícius? Não se pode dizer que a mudança foi linear. Teve momentos de recaída, de defesa automática, de tentativas de minimizar. Quando recebeu uma carta de Juliana agradecendo o curso que a empresa financiará, foi movido por uma sensação que não sabiam nomear, talvez um remorso que começava a se transformar em responsabilidade. Ele passou a anotar, no fim do expediente, o que aprendera com cada pessoa. Em alguns dias, limpava talheres e conversava com um cozinheiro sobre como os pedidos chegavam e como o cliente esperava mais que comida, esperava reconhecimento. Em outras, vagava pela rua e sentia o olhar de desconhecidos que antes sorriam ao vê-lo ostentar. A presença do passado não o abandonava, mas pouco a pouco havia menos negação e mais disposição de aceitar tarefas que encenavam. O público, claro, seguiu dividido. Havia quem pedisse expiação eterna, outros clamavam por perdão imediato. A pressa pelo veredito moral nas redes contrastava com o tempo que a vida real exigia para transformar ações. Lília mesmo sabia que a justiça não terminava no ato de punir. Não é o castigo que transforma, dizia, é o trabalho de aprendizado e de escuta que dá chance a uma pessoa de mudar. Ao mesmo tempo, não assumia desculpas fáceis. A mudança exige tempo e exige trabalho, não há perdão sem responsabilidade. Em uma tarde de outono, já com as folhas formando tapetes nas calçadas, houve um ato público que marcou uma etapa do processo, a reintegração formal de algumas das mulheres, num evento discreto mas simbólico, onde a empresa se comprometeu a manter vigilância e metas claras. Não foi celebração ruidosa, foi um compromisso assinado, com testemunhas externas. Para alguns, podia parecer pequeno, para outras, era quase um renascimento, a possibilidade de retomar a dignidade. Algumas histórias pessoais ganharam novos capítulos. Juliana, com o curso e a estabilidade, conseguiu uma vaga de supervisão em outro departamento. Marta, com o reajuste e o reconhecimento, passou a dar aulas de culinária em uma associação de bairro. Dona Cida, que preferiu o acordo, agora fazia parte de um grupo consultivo para a recepção de novos funcionários, transmitindo sua experiência. Eram trajetórias que não apagam dor, mas transformavam a perda em possibilidade. E Jonas? Após cumprir parte das medidas disciplinárias e participar de programas de reabilitação profissional, encontrou emprego numa empresa menor, com condições de trabalho mais dignas e supervisão que o respeitava. Não era um final redentor em si, mas uma chance de recompor a vida. A história dele foi lembrada como advertência. Obedecer cegamente sem questionar as ordens de cima pode destruir vidas. O que restou, sobretudo, foi uma lição pública sobre poder e silêncio. A família Guimarães, que durante décadas fora sinônimo de autoridade inconteste, descobriu que o prestígio não protege de enfrentar as próprias falhas. Augusto, mesmo com a dor de ver o filho enredado, defendia que a responsabilidade de um homem com poder era maior.
Não apenas porque as ações geravam impacto econômico, mas porque moldavam pessoas. Criamos estruturas, dizia ele a Lívia, e às vezes precisamos derrubar o que criamos para entender o que vale a pena manter. O percurso, claro, não foi linear nem completo. Houveram recursos legais, disputas, mal-entendidos e críticas. Nem todas as mulheres voltaram. Algumas buscaram outros caminhos e outras optaram por processar por danos morais. Essas decisões pessoais foram respeitadas. A narrativa que se construiu não prometeu perdão imediato nem uma redenção milagrosa para Vinícius. Em vez disso, ofereceu um programa de reparação, um processo de escuta e uma mudança institucional mínima, mais concreta. Meses depois, em um café modesto na periferia, Lília recebeu cartas. Eram pequenos bilhetes de agradecimento, relatos de quem conseguiram um novo emprego ou simplesmente de quem se sentira ouvido. Ela sorriu, mas a alegria vinha temperada. Sabia que reparar é costurar e que costura requer fios, tempo e paciência. No fim daquela tarde, observando o movimento, ela pensou em como um único gesto, a disposição de ouvir, acabara desatando um fio que atravessaria a vida de muitos. No que dizia respeito a Vinícius, talvez a melhor imagem seja de um homem que se tornou conhecido por duas coisas: pelo luxo que perdera e pela rotina que ganhou. Em dias de chuva, pegava o ônibus com trabalhadores que antes o serviam em festas. Em dias de sol, aprendia a cortar legumes e a ouvir histórias da cidade. Às vezes, recebia olhares de reprovação, outras, pequenos sorrisos tímidos de reconhecimento. Não se pode dizer que merecia perdão automático, nem se pode afirmar com certeza que mudara para sempre. O caminho da transformação, quando existe, costuma ser longo e exigente. O golpe final do processo foi talvez o mais simples. A família publicou um conjunto de medidas públicas e internas, comprometendo-se a manter auditorias anuais e a apoiar políticas de inclusão. Não era o fim da história, mas um começo administrado por medidas reais. E mais do que isso, Lília e Augusto incentivaram a criação de um fórum local para discutir práticas laborais e proteção a denúncias, chamando outras empresas a participar. A iniciativa mostrou que responsabilidade, quando assumida, pode virar semente. No fim, o que ficou patente foi a impossibilidade de separar vida privada e responsabilidade pública quando a família ocupa um papel de destaque. O erro de Vinícius expôs algo maior: a cultura de silêncio que permite decisões que atingem vidas. As demissões realizadas por um homem apelidado de Anão foram, na verdade, a ponta de um fio que, quando puxado, desvenda arranjos de poder e omissão. E eu te pergunto novamente, você perdoaria alguém que ordenou injustiça contra trabalhadores se visse esforço real de mudança? A pergunta não é simples, porque justiça e compaixão disputam terreno. Alguns dirão não. Outros, talvez com cautela, responderão que merece chance se a mudança for verdadeira. O que podemos afirmar é que o perdão não anula a responsabilidade, ele a condiciona. Antes de encerrar este relato, quero lembrar que histórias assim não são sempre cenas de novela. Acontecem em salas de reunião, em corredores de prédios, em cozinhas de empresas e na vida cotidiana de pessoas que jamais pensaram em virar manchete. O que diferencia a dor de alguns é, muitas vezes, a decisão de outros de ouvir, investigar e reparar. Quando poder e privilégio reconhecem erro e se comprometem com medidas reais, algo se move, não necessariamente para apagar o passado, mas para evitar que se repita. Se esta história tocou você, se mexeu alguma coisa, curta e se inscreva para que mais relatos que questionam o poder e mostram as consequências dos atos cheguem a mais pessoas. E, nos comentários, conte, você acha que Vinícius merece perdão? Ou que a reparação deve se estender por décadas? Compartilhe sua visão, sua experiência ou uma história parecida. Diálogo é o primeiro passo para a mudança.